bom, aluno Sagres de Espanhol? Seja bem-vindo à nossa primeira aula de quarentena, né? O que eu preparei para vocês hoje? Hoje nós vamos discutir um pouquinho do Enem de 2010, tá? Vamos fazer o Enem todo. Por que 2010? Porque vamos começar lá de baixo, o Enem mais tradicional, e depois nós vamos chegando aí até o Enem mais recente, tá? Então, para a aula de hoje, Enem 2010, vamos lá, vamos sem delongas, vamos começar logo. Vamos lá, aluno. A primeira questão que nós vamos fazer aqui, desse ano de 2010, essa questão conhecida por ser fácil, né? Um texto que acompanha a venda, é uma publicidade de um tênis chamado Kangaroos. E nós vamos discutir agora as palavras de outro idioma inclusas. Vamos ler o enunciado para entender, como sempre, iniciando pelo enunciado, tá? O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem a intenção de. Aí vamos lá. Kangaroos llega a México con diseños atléticos pero muy fashion. Tiene un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicios y con unos jeans o vitredrans un look urbano. Ok, vamos fazer uma pequena tradução, né? Só das palavras em espanhol, claro. Kangaroo chega ao México com design atlético, desenho é design, tá, galera? Design, que é uma palavra que nós utilizamos de outro idioma que não a portuguesa, né? Bem, casa bem até com a ideia do enunciado. Com design atlético, porém muito fashion, que é uma palavra que nós também utilizamos. Tem um toque vintage, ou seja, remete ao passado, com diferentes formas e combinações de cores. O mais cool, ou seja, mais descolado, legal desse tênis é que ele tem bolsos para você guardar chave ou dinheiro. Ah, que legal, tá vendo os zíperes ali no meio? Ó? São bolsinhos para você guardar o dinheiro, tá? Então vamos lá. São ideais para fazer exercícios, né? E também se você usar com jeans, você vai ter um look urbano, que é outra palavra que nós também utilizamos. Aí a intenção do enunciado, né, do texto, ao utilizar essas palavras em inglês é qual? É qual? Letra A, de atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Letra B, de popularizar a prática de exercícios esportivos. Letra C, de agradar aos compradores ingleses desse tênis. Letra D, de incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. Letra E, de enfatizar o conhecimento de mundo do autor? Vamos começar anulando logo a letra E, né, que não tem nada a ver o cara em uma propaganda utilizar elementos da língua inglesa para mostrar que ele tem conhecimento de mundo, né? Não tem como ser essa. Da mesma forma, gente, não tem porquê você agradar compradores ingleses, já que o produto estava sendo vendido no México, então também não pode ser letra C. A questão de incentivar o espanhol a falar outra língua, eu também creio que não seja essa a intenção, que nós estamos procurando intenção. E como aqui é uma propaganda, certo? A intenção é atrair a atenção do público, né? Só por ser uma propaganda. Então a alternativa A se encaixa melhor e por isso ela é a correta, a verdadeira e é a que nós devemos marcar. Professor, por que não a B, popularizar a prática de exercícios esportivos? Porque a inclusão de língua estrangeira em um enunciado publicitário não iria fazer a popularização de praticar qualquer coisa, seja ele um exercício físico, um esporte ou até mesmo uma tendência de moda. Tem nada a ver com a questão idiomática. Vamos lá. Próxima questão, né? Demonstrando que o Enem de 2010 era muito mais fácil, muito mais curto. Olha o tamanho desse texto, que coisa linda, né? Então, questão do ano de 2010, como a gente já está discutindo há um tempo, o nome do texto são Los Animales. Sempre leia, né, o título antes do enunciado. Agora vamos ao enunciado. De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro deve. Então vamos lá. A pessoa que viaja de um país para outro dentro da União Europeia e queira levar o cachorro, o que ela tem que fazer? Então vamos ler o enunciado. Los animales. Y la Unión Europea, desde 1 de octubre de 2004,
El uso, 2004, né? Não tem i no meio, não tem conjunção no espanhol. El uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño em qualquer companhia. Aqui tem um erro, tá? De digitação. Aqui tem que ter um L para los animales, ok? Tanto que está aqui o título, los animales. Mas continuando. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar a documentação, consultar a um veterinário. Ok, então o que nós temos que fazer para viajar? É obrigatório o uso de passaporte, mas antes do passaporte a gente tem que vacinar. Então vamos procurar a alternativa que diz isso, já que o enunciado fala de acordo com as informações, então é uma questão de compreensão textual. Então a resposta tem que estar no texto. Então vamos lá. De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias, vamos lá. Alternativa A, para viajar da Espanha para a Alemanha, o que eu preciso? Consultar as autoridades para verificar a possibilidade da viagem? Não, preciso apenas vacinar e pegar o passaporte. Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004? Não, por que essa alternativa? Né? Ah, desde primeiro entendi, mas não é um certificado, né? É apenas um passaporte. Letra C. Tirar o passaporte e logo vaciná-lo? Não, é o contrário. Vacina primeiro e depois tira o passaporte. Letra D. Vacinar o animal contra todas as doenças? Não, somente contra a raiva. Letra E. Vacinar o animal e depois tirar os passaportes. Letra E, a correta. Então, marcamos aqui letra E no nosso gabarito. Continuando. Vamos à questão de número 33 agora. Questão de número 33. Do Enem de 2010, tá? Então vamos lá. Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo también, tá? Então, eu já conheço, claro, essa questão. É uma das questões mais confusas dessa prova de 2010, porque ela é de raciocínio lógico, aluno. Você precisa entender muito bem o que está sendo requerido ali. E ela foi polêmica, teve uma grande quantidade de recursos, mas o Enem manteve a questão. Vamos ler o enunciado dela. O texto jornalístico caracteriza-se, basicamente, por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos, e seu título antecipa o tema que será tratado. Tomando como base o fragmento, qual preposição identifica o tema central e que poderia ser utilizado como título? A gente tem que ver qual poderia ser o título dessa matéria. Então tem que ver qual é a ideia central, né? Porque toda matéria ela tem uma ideia central. Então qual é a ideia? E o título tem que falar essa ideia. Então vamos lá. Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo también. A gente viu que dejar é deixar, haciéndolo é fazendo-o. Então vamos lá. Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo también. Es la conclusión que la han llegado investigadores de la Universidad de Navarra que han hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50 meses. O que foi dito até aí? Deixar de fumar engorda, mas seguir fazendo-o, ou seja, seguir fumando também. É uma conclusão que chegaram investigadores da Universidade de Navarra que fizeram um estudo com mais de 7.565 pessoas durante 50 meses. Continuando a leitura. Los datos se han ajustado por edad, sexo, índice de massa corporal inicial e estilo de vida. Explica o diretor do ensaio, Javier Basterra Gottari, por lo que el único factor que queda es el tabaquismo. El estudio se ha publicado em la Revista Espanhola de Cardiologia. Então vamos lá. Os dados, né? Vamos continuar a tradução agora, depois ali de 50 meses. Aqui, ó. Os dados foram ajustados por idade, sexo, tá? Índice de massa corporal inicial e estilo de vida. Explicou o diretor do estudo, Javier Basterra Gottari. E ele disse que o único fator que fica, quedar é ficar, então o único fator que fica é o tabaquismo. Olha que interessante. O que ele está dizendo então? Que de todos os estudos que eles fizeram sobre a questão de engordar relacionado ao fumo, tá? Independente de você fumar, de você seguir fumando, você não fumar mais, a única coisa que tem em comum entre engordar, tá?
Aliás, esses fatores são determinantes para fazer com que você possa engordar. Desculpa a má formulação da frase. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? A única coisa que eu vi, analisando o estilo de vida, o que as pessoas fazem, o sexo, a idade delas, que uma característica em comum fazem ela engordar independente de ela estar fumando, de deixar de fumar, ser um ex-fumante, aí vai. Todas elas têm problema com peso. Aí vamos lá. Vamos voltar à leitura aqui, ó. El estudio se ha publicado en la Revista Española de Cardiología, abre comillas, ou seja, abre aspas. El tabaco es un anoréxico. Olha que interessante, ele está dizendo que o tabaco ele é um anorexineno. Meu Deus, que palavra bonitinha, ó. Anorexineno. Isso quer dizer que ele é anoréxico, quer dizer que ele tira o apetite, ele tira, né, como a gente viu lá no vocabulário, quitar é tirar, ele tira o apetite da pessoa. Por isso, as pessoas que deixam de fumar engordam. Então, peraí, vamos refletir. A pessoa que fuma engorda. Foi a primeira afirmação aqui em cima, tá? A pessoa que fuma engorda. A pessoa que deixa de fumar engorda também. Por quê? Porque ele vai deixar de receber algo que ele estava acostumado. Que era o quê? Algo que tira uma substância anorexínena, né? Xígena, em português, que tiraria ali o apetite. Quando elas deixam de receber essa substância, a fome volta com tudo. Então essas pessoas engordam também. Añade Basteira Gottardi, ou seja, acrescenta Basteira Gottardi. E ele disse: isso se faz muito mais relevante ao resultado do estudo. Colocando em ordem, os que mais peso ganham são os que deixam de fumar, depois os que seguem fumando e, por último, os que nunca fumaram. Então vamos colocar em ordem. Quem engorda mais? Quem engorda mais, tá? É quem deixa de fumar. Quem deixou, o ex-fumante. Quem engorda menos, mas também engorda, o que fuma, tá? E quem engorda nada aí, né? Aí, terceiro, quem nunca fumou. Obviamente, esse cara aí não vai ter problemas relacionados ao hábito de fumar. A obesidade dele deve ser por outros fatores, mas não por isso. Então, por isso que ele fala assim, ó, aqui, ó. Haciéndolo, ou seja, fazendo-o, por último, os que nunca fumaram, indica o investigador. Vamos abrir aspas para ele. Por isso, o melhor para manter uma vida saudável é não fumar nunca, acrescenta. Então fica aí a dica, aluno. Nunca fume, tá? Ajuda até a engordar, olha que interessante. O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito do mais variado assunto. O seu título antecipa o tema que seria tratado. Tomando com base o fragmento, qual proposição identifica e poderia ser utilizada como título? Vamos lá. Alternativa A. Estudo de vida, o estudo de vida, estudo de vida, né, interfere no ganho de peso. O estudo de vida? Não, né? Talvez ali estivesse querendo dizer estilo de vida. Mas mesmo que fosse o estilo de vida, gente, o estilo de vida interfere no peso, né? Fumar é um estilo de vida, então sim ele interferia. Mas essa é a central do texto. Essa é isso que o texto quer tratar, entendeu? É isso que nós temos que colocar aqui. Mas vamos lá, letra B. O estudo mostra a expectativa de vida do fumante. Não. Letra C. Pessoas que fumam podem se tornar anorexas. Não. Letra D. Fumante engorda mais do que não fumante. Peraí. Lá estava. Primeiro lugar, quem deixou de fumar. Segundo, quem fuma. E terceiro, quem nunca fumou. Mas tem uma certa briga aí. Por quê? Porque o cara que deixa de fumar, ele é fumante ou não? É aí que entra a questão do recurso, tá? Então guarda a letra A e guarda a letra D. A letra A é estilo de vida, viu, gente? Provavelmente tem um erro ali na digitação. Aqui, ó. E por último, a letra E que fala tabagismo como fator de emagrecimento. Então vamos lá. O texto, ele está falando sobre a influência do tabagismo no ganho de peso. Não é falando sobre pessoas que engordam, é sobre o tabagismo, tá? E se ele está falando sobre o tabagismo,
E a única afirmativa que nós temos aí é que ele fala que o fumante tende a engordar mais do que os que nunca fumaram. Até porque a terceira opção é isso, né? O não fumante, lá na linha que ele colocou. Primeiro, quem deixou de fumar. Segundo, quem fuma. E terceiro, quem nunca fumou. Então, quem fuma sim engorda mais do que quem nunca fumou. Por isso, a alternativa correta, por coincidência, até a setinha do PDF está aqui, é a letra D. Então, meu aluno vai marcar a letra D, ok? D de Deus. Vamos à próxima questão. Bilinguismo na educação média, continuidade ou, aliás, na média continuada, né? Ou não continuismo. Que interessante, eles estão aí começando a analisar se devem ter na educação média a duas línguas, né? Ou não. Por que está tendo essa discussão? Porque isso, como o enunciado vai dizer, aconteceu no Paraguai. No Paraguai nós temos duas línguas oficiais, que é o espanhol, que a gente chama de castelhano também, assim como também o Guarani, que é aquela língua lá que no Brasil também tinha o Tupi-Guarani, lembra? Ok, então essas duas línguas são oficiais. Vamos ler o enunciado. No último parágrafo do fragmento sobre bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua Guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Olha, gente, desculpa interromper aqui a nossa leitura, mas ele já dá mais ou menos um norte da resposta, né? Ele está querendo dizer que porque a escola obriga, ela é uma imposição, certo? Então, provavelmente, o cara ali no texto está defendendo que ela não seja obrigatória na escola, porque nas ruas as pessoas já se comunicam. Então, vamos continuar o enunciado. Qual dos argumentos abaixo foi utilizado pelo autor para defender essa ideia? Então, vamos analisar qual dos fragmentos abaixo foram utilizados pelo autor para defender a ideia. Mas, claro, para isso a gente precisa ler o texto. Então, vamos lá. Aún sin escuela, incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reprodução e continuidade. Olha o que ele está querendo dizer, que o paraguaio já encontrou dentro da sua vida diária, cotidiana, né, uma funcionalidade da própria língua guarani, que isso já assegura sua reprodução e continuidade. Esto, sin embargo, no basta, ou seja, isso, no entanto, entretanto, não basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue sin duda un avance de la reforma educativa, gracias precisamente a los programas escolares, aún en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. Olha, ok, ó, que interessante. Ele está até concordando que foi importante a reforma educativa que colocou a língua guarani dentro do processo de educação escolar. Los guaraní hablantes se han acercado com maior força da aquisição de castelhano, ou seja, as pessoas que falam guarani se aproximaram com mais força, tá, da aquisição do espanhol, do castelhano. E alguns castelhano hablantes perderam el miedo al guaraní e superaram seus prejuízos contra ele. Prejuízo, gente, quer dizer preconceito e não prejuízo, viu? É um heterossemântico, então anota aí no caderno. Prejuízo, tá aqui a palavra, vou marcar para vocês. Prejuízo significa preconceito, tá? Preconceito. Então vamos lá. Os guaranis hablantes, as pessoas que falam guarani, se aproximaram com maior força da aquisição do espanhol. E alguns falantes de espanhol perderam medo do guarani e superaram seus preconceitos contra ele. Dejar fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabalho realizado e tanta esperança acumulada. Olha que interessante, ele está dizendo que se você tirar o espanhol da educação média, tá? Tirar o guarani, perdão, você estaria jogando para fora todo aquele trabalho que já foi feito. Mas até agora ele está indo contra o enunciado, né? Então, provavelmente, as defesas de que o jeito que está sendo ensinado na escola está errado, vai vir nessa estrofe aqui, nessa parte marcada. Então, vamos ler bem, porque a resposta vai estar aqui. Vamos lá. Cualquier intento de marginación del guaraní
en la educación paraguaya merece la más viva y decidida protesta, pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní que ya ha causado demasiados estragos contra la lengua, contra la cultura y aún contra la lealtad em que os paraguaios e paraguaias sentem por sua querida língua. Ok, aluno, ele já está dando a resposta. Ele está dizendo que gosta de que seja. Ele falou antes, eu gosto que tenha na escola. Mas a forma que estão explicando, obrigando ali, está causando estragos, porque as crianças estão ficando com raiva. É tipo a matemática, né? O aluno vê ali uma matemática que ele não consegue se reconhecer com ela ali nos primeiros anos de ensino e cria ranço, né? Cria trauma. Hoje em dia a gente está vendo esse panorama mudar aos poucos, mas a princípio era assim durante muito tempo na educação brasileira. Então o que ele está querendo dizer? Quando você tenta empurrar a goela abaixo a língua ali, do jeito que estão fazendo, né, tá indo contra a língua e não a favor da língua. Aí ele finaliza, ó, essa parte é muito importante, tá? Muito importante. Olha só que interessante, porque ela diz o que o enunciado falou, né? Olha lá. El guaraní, lengua de comunicación, sí. 1000 veces sí. De imposición, no. Ok, então vamos lá. Qual dos argumentos abaixo o autor usou? O Guarani continua sendo utilizado pelos paraguaios, mesmo sem a escola e apesar dela? Ele disse isso lá no início do texto, quando ele fala aqui, ó. Aún sin escuela, incluso, apesar de la escuela, tá? Ou seja, inclusive sem escola. E também, apesar da escola, paraguaios e paraguaias estão se comunicando em Guarani. Ou seja, de certa forma, ele dá esse argumento de que é uma língua de comunicação, certo? Mas vamos analisar ali as outras alternativas. O ensino médio no Paraguai sem o Guarani desmereceria todo o trabalho realizado e as esperanças acumuladas. Isso foi dito, mas não é um argumento que fala que a forma no qual a escola, que é o que o enunciado diz, está usando, né, atrapalha, porque aqui fala que tem que ser como uma língua de comunicação e não de imposição. Então, apesar de ser verdadeira, a afirmativa ela não se encaixa com o enunciado da letra B. Esse é o problema. Então vamos analisar a próxima alternativa, tá? Vamos para a alternativa de letra C, que diz: a língua guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta. Não, é verdade também. Também foi verdade, também está no texto, mas não é a definição.